Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. E agora a gente começa a falar de um assunto que sempre, absolutamente sempre, estará presente em qualquer prova de Administração Financeira e Orçamentária. Nem que seja apenas uma questão, mas é um tema bastante recorrente, que são os princípios orçamentários. Então a gente vai dividir o assunto de princípios orçamentários em 3 vídeos, e agora a gente começa falando de 3 deles que são bastante importantes, que são os princípios da unidade, da universalidade e da exclusividade. E esses princípios, alguns deles estão positivados na Constituição Federal, outros na Lei número 4.320 e alguns também estão apenas no MTO ou em algumas doutrinas que já são difundidas e também cobradas em provas de concurso público. Então vamos lá. Todos eles se referem a alguns dispositivos, digamos assim, alguns mandamentos que devem ser seguidos pela lei orçamentária anual e pelo planejamento orçamentário. E o primeiro deles é o princípio da unidade, que não tem exceção. O que significa o princípio da unidade? Unidade significa que vai ter apenas uma lei orçamentária para cada ente da federação. Ou seja, a lei, a LOA, ela é una, ou seja, tem apenas uma LOA para cada ente. Mas aí eu pergunto a vocês, e o fato de existir 3 orçamentos diferentes, como o orçamento fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social? Isso sempre cai em prova. Isso não desvirtua o princípio da unidade, por quê? Porque esses 3 orçamentos, eles são consolidados em apenas uma lei. Não existe uma lei para o orçamento fiscal, uma lei para o de investimento e uma lei para a Seguridade Social. É apenas uma LOA que é composta desses 3 orçamentos. Daí surge também o princípio da totalidade, que deve ser analisado isoladamente, dependendo da banca, ou conjuntamente, como o CESP, por exemplo, aplica. O que significa totalidade? Totalidade significa que haverá consolidação dos orçamentos fiscal, de investimento e da Seguridade Social. Unidade significa dizer que é apenas uma LOA para cada ente. Só que os dois já estão interrelacionados. Então, como que vocês devem, na verdade, pensar sobre esse princípio? Acompanhe aqui na tela comigo. Nós temos o princípio da unidade e nós temos o princípio da totalidade. Eles são interrelacionados. O que significa unidade? A unidade significa dizer que o orçamento é uno, ou seja, uma LOA para cada ente. Quando eu digo ente, eu estou falando União, Estado, DF, município. E a totalidade, a palavra mágica desse princípio, significa a consolidação. Consolidação de quem? Consolidação do orçamento fiscal, do orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Consolidação em uma única lei. Ou seja, esses 2 conceitos se complementam. Agora volta aqui. Como que você vai utilizar isso em alguma prova de administração financeira e orçamentária? Se a prova falar exclusivamente sobre o princípio da totalidade, você vai ter que pensar na palavra consolidação desses 3 orçamentos. Agora, falando exclusivamente do CESP, que tem uma aplicação diferenciada do assunto, ele considera unidade e totalidade como a mesma coisa. Então, se ele falar que unidade é o fato de ter apenas uma LOA e a consolidação dos 3 orçamentos, tá correto, tá? Isso vem caindo em prova em 2016, 17, 18, 19, sempre está presente em prova. E se ele falar totalidade, você aplique como a mesma coisa. Você só vai dividir os conceitos se a questão for muito específica, dividindo esses conceitos, coisa que atualmente não tem ocorrido tanto, tá? Então aplique como se fosse basicamente a mesma coisa, mas saiba que totalidade se relaciona mais com a consolidação dos 3 orçamentos, e unidade é o fato de ter apenas uma LOA para cada ente da federação. O próximo princípio que eu quero falar com vocês é o princípio da universalidade, que pode ser chamado também de globalização. E tem uma palavra que define, que sempre tem que ser dita quando o conceito é sobre o princípio da universalidade. E essa palavra é todas. Por quê? Acompanhe aqui na tela comigo. Quando eu falar universalidade ou globalização,
significa que a LOA conterá, olha a palavra mágica aqui, todas as receitas e despesas. Volta para cá. É só isso que vocês têm que saber, que quando se falar em universalidade, significa que nenhuma receita estimada, prevista, ficará de fora da LOA. E que nenhuma despesa, jamais, nenhum tipo de despesa pode também ficar fora da LOA, despesa orçamentária. Então, todas as receitas orçamentárias e despesas orçamentárias constarão da lei orçamentária anual respectiva. Isso não significa que possa existir uma receita além do que o que foi previsto, porque existe o excesso de arrecadação e a receita é apenas estimada, ela é prevista. Pode ter receita a mais, mas todas aquelas que são previstas devem constar da LOA e absolutamente todas as despesas, a gente vai falar mais sobre isso depois, todas as despesas para serem executadas, antes elas têm que constar da lei orçamentária anual. Vamos acompanhar agora os conceitos desses dois princípios aqui na tela para vocês memorizarem. Bom, primeiro, unidade e totalidade, que a gente falou. O orçamento deve ser uno, ou seja, existir apenas um orçamento para cada ente da federação em cada exercício financeiro, e o objetivo é eliminar a existência de orçamentos paralelos, ou seja, apenas um para cada ente. E permite também ao Poder Legislativo um controle mais racional e direto de todas as operações do Poder Executivo. Bom, a tripartição orçamentária em orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento é apenas de cunho instrumental e não viola esse princípio. Então, quando se diz que o orçamento deve ser consolidado, a gente se refere mais ao princípio da totalidade, mas pode aplicar os dois conjuntamente, tá? Então, vamos lá. Unidade, o orçamento é uno, existir apenas um para cada ente da federação. E totalidade, a coexistência de múltiplos orçamentos que devem ter o quê? Consolidação. Já o princípio da universalidade ou globalização, que é bastante simples, o orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Bom, voltando para cá. Nós encerramos agora dois princípios, agora a gente vai falar de um outro bastante cobrado em prova também, que é o princípio da exclusividade. O que significa o princípio da exclusividade? Significa dizer que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em regra. Ou seja, não pode ter nada na LOA que não seja previsão de receita e fixação da despesa. Só existem duas exceções que eu vou falar para vocês já já. Primeiro ponto, por que esse princípio existe? Por que na LOA só pode conter previsão de receita e fixação da despesa? Porque o governo poderia ser espertinho, por exemplo, para aproveitar o trâmite rápido da lei orçamentária anual. Por que o trâmite é rápido? Porque todo ano tem que ter uma LOA. Tem leis que ficam aí 4, 5 anos em deliberação no Congresso e não são aprovadas. Então, eles poderiam aproveitar o trâmite rápido da lei orçamentária anual para aproveitar qualquer outro assunto que não seja ou que não seria de cunho orçamentário, como, por exemplo, aumento para uma categoria de servidor público, ou temas de direito penal, ou majoração de tributos, por exemplo, enfim, temas que devem ser estabelecidos por leis específicas. Ou seja, a LOA, ela veda a inclusão de qualquer assunto que não seja relacionado com previsão de receita e com fixação da despesa. Só que nós temos duas exceções. Quais são essas exceções? Pode ser incluído na LOA autorização para créditos suplementares e operações de crédito, ainda que por antecipação da receita orçamentária. Calma que eu vou explicar isso para vocês. Primeiro ponto, esse princípio ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 8º, exatamente dessa forma. Vamos entender o que ele traz e o que significa cada exceção dessa daí. Primeiro ponto, quando eu falar operação de crédito, vocês vão pensar em empréstimo. É uma operação para obtenção de crédito. E antecipação da receita orçamentária, só guarde um detalhe, é um tipo de operação de crédito, antecipa algo que vai
ser pago ainda no mesmo exercício, mais precisamente até 10 de dezembro. O que eu quero dizer é, tudo isso é uma operação de crédito, qualquer tipo de operação de crédito, inclusive por antecipação da receita. Eu vou explicar para vocês durante o curso o que significa cada ponto desse daí. Por enquanto, eu só quero que vocês memorizem que empréstimo é uma exceção ao princípio da exclusividade. A operação de crédito ela já pode ser autorizada na própria lei orçamentária anual, em qualquer modalidade, ainda que seja por antecipação da receita. E a outra exceção são os créditos suplementares. O que são créditos suplementares? São metodologias de alteração da LOA para aumentar, para reforçar um valor que já consta dela. Exemplo, tem uma construção de R$1 milhão para um órgão qualquer. Aí a LOA vira e fala o seguinte, olha, se você quiser aumentar até 20%, por exemplo, desse montante, eu já te autorizo. Como que ele aumentaria? Por meio de créditos suplementares, reforçando a dotação de algo que já está previsto na LOA. Para não travar tanto o orçamento, a LOA já traz uma possibilidade até determinado percentual, que pode variar de um exercício para outro, de um limite que o órgão ou poder ou ente poderia alterar a lei orçamentária anual sem precisar de autorização do Congresso. O próprio Congresso Nacional, na aprovação da lei orçamentária anual, concordou que crédito suplementar até determinado limite já pode ser feito sem uma nova deliberação congressual, ou seja, já deixou pré-autorizado. Então são as únicas duas exceções que podem constar da lei orçamentária anual. Então, revisando, volta aqui para a tela. Quando eu falar em princípio da exclusividade, qual é o conceito desse princípio? A primeira coisa que vocês têm que saber. O princípio da exclusividade estabelece que não haverá na LOA nada de estranho à previsão de receita e a fixação da despesa. Ou seja, só haverá previsão de receita e fixação da despesa na LOA. Apenas isso daqui. Tudo bem. Agora, quais são as exceções? Quais são as exceções a esse princípio? São duas. Primeiro, créditos suplementares e operações de crédito, vírgula, inclusive o que a gente chama de ARO, que significa antecipação da receita orçamentária, que é um tipo de operação de crédito. São apenas essas duas exceções. Isso daqui despenca em prova. Voltando para cá, o princípio da exclusividade, anota aí, algumas bancas chamam ele de princípio da pureza, porque são assuntos puramente orçamentários, ou seja, a previsão da receita e fixação da despesa. Então, memoriza o princípio da exclusividade, o conceito e as exceções. Voltando aqui para a tela, acompanhem comigo o conceito. Bom, vamos lá. Surgiu para evitar que o orçamento fosse utilizado para aprovação de matérias sem nenhuma pertinência com conteúdo orçamentário e para dar mais celeridade do seu processo. Tudo bem. Determina que a LOA não poderá conter matéria estranha à previsão de receita e à fixação da despesa. Bom, esse princípio, atenção nisso daqui, volta para cá. Ele evita o que a gente chama de caudas orçamentárias ou orçamentos rabilongos. São nomenclaturas doutrinárias que dizem que nada pode pegar carona com a lei orçamentária anual. Então, se falar o princípio da exclusividade evita as caudas orçamentárias,
Correto. Evita os orçamentos rabilongos? Correto, porque nada que pegue carona com a lei orçamentária anual. Voltando aqui para a tela. Então, ele evita as caudas orçamentárias e os orçamentos rabilongos. Bom, primeiro ponto. Ele não pode conter, aqui é um exemplo para vocês, ele não pode conter nada de direito penal, ele não pode conter nada que tenha aumento de remuneração, apenas o que se refere à previsão de receita e fixação da despesa. Bom, quais são as exceções ao princípio da exclusividade? Créditos suplementares e operações de crédito, inclusive aro, que é a antecipação da receita orçamentária. Isso está previsto aqui, ó, no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. Bom, esse artigo replica exatamente o que a gente falou. A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo nessa proibição, ou seja, a exceção, a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita. Ok? Com isso, então, a gente fecha o princípio da exclusividade e a gente passa agora, voltando para cá, a questões todas de prova, de concursos públicos, de fixação para vocês identificarem como isso pode cair em prova. Então, atenção aqui na tela comigo. O princípio orçamentário da exclusividade determina que a LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O princípio que fala que a LOA deve conter todas as receitas de todos os poderes não é princípio da exclusividade, e sim da universalidade. Por isso a questão fica errada. Próxima. Entre os princípios orçamentários contemplados pela legislação brasileira, o princípio da universalidade diz que o orçamento deve ser uno para cada unidade governamental. Quem diz que o orçamento deve ser uno, ou seja, apenas uma LOA para cada ente, não é o princípio da universalidade, sim o princípio da unidade. Por isso, item também errado. Próxima. O princípio orçamentário da exclusividade estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Perfeito até aqui. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito nos termos da lei. Questão perfeita, correta, de acordo, exatamente, ipsis literis com o que diz o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Questão correta. Próxima. O princípio da exclusividade proíbe que a lei orçamentária contenha autorização para a contratação de operações de crédito. Opa, ela não proíbe a contratação de operações de crédito, porque essas operações de crédito são o quê? Faz parte de uma das exceções ao princípio da exclusividade. Então, nesse caso, não há proibição para operações de crédito, por isso o item fica errado. E, por fim, os princípios da unidade e da universalidade são válidos, ainda que haja orçamentos diferentes no âmbito de cada ente da federação. Quem são esses orçamentos diferentes? Orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Mesmo existindo esses três, pelo princípio da unidade, ó, tá vendo que a banca tratou a unidade e totalidade como a mesma coisa. Eles são o quê? Consolidados. Tá? Então, a universalidade é válida, por quê? Porque todas as despesas estão aqui e a unidade é válida porque todos esses orçamentos são consolidados em apenas uma LOA. Então a questão fica corretíssima. Bom, pessoal, com isso a gente conclui esses primeiros 3 princípios e a gente continua no próximo vídeo a falar de princípios orçamentários, tá bom? Um abraço e até já!
Oi pessoal, tudo bem? Continuando então com princípios orçamentários, agora a gente vai falar do princípio da anualidade ou periodicidade, que é sinônimo. O que significa o princípio da anualidade? Significa dizer o quê? Que a LOA ela tem uma vigência de 1 ano, de 12 meses. É só isso. Não pode ter uma LOA que dure 4 anos, que dure 5 anos, ou uma LOA que permaneça vigente sem uma data de término, tá? Está estabelecido na legislação brasileira que a lei orçamentária anual, que o orçamento terá vigência limitada a um exercício financeiro. Esse exercício financeiro, hoje, no Brasil, ele coincide com o ano civil, conforme previsto no artigo 34 da Lei número 4.320. O que seria esse coincidir com o ano civil, que vocês já sabem? É de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas eu quero que vocês tenham bastante atenção em um ponto que eu vou dizer para vocês agora, que está caindo muito em prova. O princípio da anualidade não obriga que essa vigência coincida com o ano civil. O princípio da anualidade só fala que tem que ter vigência de 1 ano. Se vai coincidir ou não vai coincidir com o ano civil, não interessa para o princípio da anualidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque as questões podem trazer isso de várias formas. Primeiro, pode falar, por exemplo, o princípio da anualidade estabelece que a LOA terá vigência de 1 ano e coincidirá com o ano civil. Errado. Ela não estabelece que ela coincidirá com o ano civil, esse princípio. Tá? Ela só estabelece que terá vigência de 1 ano. Se a questão falasse, por exemplo, que atualmente, de acordo com a legislação, coincide, tudo bem, tá correto, coincide. Mas por causa do princípio da anualidade? Não, porque o artigo 34 da Lei 4.320 definiu assim. Eu quero que vocês saibam que a anualidade só estabelece, só obriga essa vigência limitada a 1 ano. Só isso. Se vai coincidir ou não com o ano civil, não interessa pro princípio. Agora, no Brasil, coincide, porque tem uma lei que estabelece isso, que é a lei número 4.320. Tudo bem. O que eu quero dizer? Que nada pode ultrapassar 1 ano. Tudo vai ser 1º de janeiro até 31 de dezembro, porque hoje coincide com o ano civil. Existe algo que pode começar em 1 ano e se incorporar em LOAs de outros exercícios? Sim. Nós temos 2 exceções ao princípio da anualidade, que são os créditos especiais e os créditos extraordinários, quando autorizados nos últimos 4 meses do exercício. O que são os créditos especiais e extraordinários? Também são metodologias de alteração da LOA, só que o crédito especial são para novas dotações, novas ações que não constavam antes da lei orçamentária anual, e o crédito extraordinário, conforme previsto no artigo 67, parágrafo 3º da Constituição, são aqueles voltados para casos de urgência ou imprevisibilidade, como, exemplificadamente, nos casos de guerra, calamidade pública ou comoção interna. Se esses créditos forem autorizados, atenção, estou falando só dos especiais e extraordinários, porque os suplementares são limitados ao exercício. Se esses 2 créditos especiais e extraordinários forem autorizados nos últimos 4 meses do exercício, ou seja, setembro, outubro, novembro ou dezembro, eles poderão ser incorporados nos limites de seus saldos no orçamento subsequente. Ou seja, se em 2019, no mês de outubro, é autorizado um crédito especial de 10 milhões, usa-se apenas 2 milhões até dezembro. O que vai acontecer? Como foi nos últimos 4 meses, esses 8 milhões pode se incorporar no orçamento de 2020 até o mês de dezembro, até o fim do exercício de 2020, por um novo ato da administração pública, mas há essa possibilidade de incorporação. Resumo da ópera. Princípio da anualidade. Orçamento limitado a 1 ano. Vigência do orçamento, vigência da LOA limitada a 1 ano. Tudo bem, existem exceções? Existem. Quais são? Créditos especiais e extraordinários, desde que autorizados nos últimos 4 meses do exercício. Acompanhe isso daqui na tela para vocês reforçarem. Bom, o que diz então o princípio da anualidade ou periodicidade? Que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para o período de 1 ano, tá? Isso está previsto aqui no artigo 2º da 4.320, que fala que a lei de orçamento conterá discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos aos princípios da unidade, que a gente já falou, universalidade, que a gente falou, e também o da anualidade. Tudo bem, só que o que acontece? Esses orçamentos,
Detalhe, o artigo 65 da Constituição fala que a iniciativa do Poder Executivo, o PPA, a LDO e os orçamentos anuais, ou seja, que já estabelece que o orçamento será anual. E quais são as duas exceções? Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício. Nesse caso, ele pode ser reaberto no exercício seguinte, no limite de seus saldos, e ter vigência até o término desse próximo exercício, tá? Bom, uma observação básica aqui é que o PPA, ele dura 4 anos, tá? Mas isso não excepciona o princípio da anualidade, pois o princípio da anualidade se refere tão somente à LOA, ok? Bom, agora vamos falar do princípio da especificação. Volta para cá. O princípio da especificação, ou discriminação, ou especialização, tudo é sinônimo, significa que não haverá dotações globais na LOA. O que significa essa vedação de dotações globais? São dotações genéricas que não são especificadas. É como dizer, 10 milhões para investimento, simples assim. Não basta dizer que é para investimento. A população quer saber, os órgãos de controle quer saber, tem que ter essa discriminação, essa especificação assim, qual investimento? Para que você vai utilizar esse montante? Para que será fixada essa despesa? Ou seja, o princípio da especificação significa dizer que a LOA deve ser especificada, que as dotações e as ações na LOA devem ser especificadas. Primeiro ponto. Especificadas até onde? Especificado até elemento de despesa, pela 4.320, ou até modalidade de aplicação, conforme estabelece uma portaria da Secretaria de Orçamento Federal. Só que esse assunto eu vou voltar a falar com vocês quando a gente estiver falando sobre discriminação da despesa. Então eu vou trazer a classificação da despesa, e aí nessa classificação eu vou demonstrar para vocês, e aí eu retomo esse princípio da especificação. Então não se preocupem com isso por enquanto. O que eu quero que vocês saibam agora é que o princípio da especificação, ele deve ser colocado em prática, que tudo na LOA deve ser especificado. Isso facilita, inclusive, o controle. Agora, nós temos exceções a esse princípio? Temos 2 exceções a esse princípio. Quais são essas exceções? Primeiro, programas especiais de trabalho e reserva de contingência. O que vem a ser os programas especiais de trabalho? São aqueles programas que não se submetem ao procedimento normal de especificação da despesa e de execução. Exemplo, vamos supor que tenha determinada ação de caráter sigiloso a ser desenvolvido pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Não seria natural que ela especificasse exatamente como seria esse trabalho de inteligência dela, porque senão frustraria o propósito dessa ação. Então o que acontece? Essas ações que não podem ser especificadas por serem sigilosas ou por um caráter especial, são consideradas como programas especiais de trabalho, portanto não haverá devida especificação para não frustrar o propósito de um determinado programa ou ação. E o outro é a reserva de contingência. Primeiro ponto, o que significa contingência? Contingência significa eventualidade, então é uma reserva para eventualidade. Quando essa reserva ela é constituída na LOA, não se sabe para que ela será utilizada, então não tem como especificar. Então a reserva de contingência também é uma exceção ao princípio da especificação, e aí vocês podem perguntar, tá, tudo bem. E quando utiliza o montante da reserva de contingência, não tem que especificar, mas no momento em que se utiliza, ela já deixou de ser uma reserva de contingência. Então, no momento da constituição da reserva, ela não pode ser especificada, porque é para uma eventualidade, e teoricamente não se sabe para que ela será usada. Então eu quero que vocês saibam que o princípio da especificação veda dotações globais, evita o que a gente chama de ação guarda-chuva, que é um termo genérico e que são aquelas ações genéricas e mal especificadas, é um termo doutrinário já difundido que também cai em prova e tem como exceções esse princípio da especificação, a reserva de contingência e os programas especiais de trabalho. Vamos reforçar esse conceito aqui na tela, volta aqui comigo. Bom, princípio da especificação ou especialização ou discriminação. Na LOA, as receitas e despesas devem ser discriminadas demonstrando a origem e aplicação dos recursos, tudo bem. Tem o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público por toda a sociedade. Evita o que a gente chama de ação guarda-chuva, que é aquela ação genérica e mal especificada, e a LOA é obrigada a seguir o princípio da especificação.
que veda autorizações de despesas globais. O que é global? Aquela que não é especificada. Bom, esse princípio não tem status constitucional, não está na Constituição, mas está em pleno vigor perante a Lei 4.320 de 64, artigo 20 mais precisamente. E quais são as exceções? Programas especiais de trabalho que não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução e tais despesas são classificadas como despesas de capital. Bom, a LRF apresenta outra exceção a esse princípio, que é a reserva de contingência. Então vamos lá, quais são as exceções ao princípio da especificação? São os programas especiais de trabalho e a reserva de contingência. Vocês não podem se esquecer disso daqui, ok? Bom, não confunda o princípio do orçamento bruto com discriminação. Vamos lá. Orçamento bruto é o que a gente vai falar agora. Volta para cá primeiro. O princípio do orçamento bruto significa que todo montante a ser incluído na LOA, seja de receita, seja de despesa, será em montantes brutos, tá? Ou seja, não pode haver qualquer dedução. Então vamos supor que a União receba 100 milhões de um determinado imposto e que haverá uma transferência constitucional de 20 milhões para os estados. Ela pode colocar como recebendo 80 milhões? Claro que não. Ela tem que colocar o valor bruto, que ela recebeu 100, e lá na despesa que ela transferiu 20. Por quê? Isso também facilita o controle de todos os montantes que são incluídos na LOA, seja de receita ou seja de despesa. Esse não tem exceção, então o orçamento bruto é aquele em que os montantes a serem incluídos na LOA serão brutos, vedadas quaisquer deduções, sem exceção. Por que eu falei para vocês não confundirem orçamento bruto, tá? Volta aqui na tela. Não confundirem orçamento bruto com o princípio da discriminação. Volta para cá. Eles podem estar próximos um do outro, tá? De forma conceitual. O da discriminação é que tem que especificar. O orçamento bruto é que não pode ter valores líquidos, tá? Ter abatimento na hora de colocar o montante na LOA, que tem que ser o valor bruto. E o orçamento bruto também é um pressuposto básico para o princípio da universalidade. Por quê? Ao passo em que você, no caso o Estado, não deduz nada na hora de inclusão da LOA, isso garante que todas as receitas e despesas sejam incluídas na lei orçamentária anual. Então são conceitos diferentes, são princípios diferentes, e vocês têm que se ater a quê? Às palavras-chave de cada um desses princípios. Universalidade, todas as receitas e despesas. Discriminação, veda dotação global, tem que ser especificado, tudo na LOA. E o orçamento bruto veda qualquer dedução. Os montantes a serem incluídos serão brutos. Então, voltando para cá. Princípio do orçamento bruto. Veda que as despesas e receitas sejam incluídas em seus montantes líquidos. Ele veda isso daqui. Bom, a diferença de universalidade e orçamento bruto eu já falei para vocês. E o princípio, o orçamento bruto, ele fala que as receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, sem quaisquer deduções. E a universalidade, que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas. Bom, agora vamos falar do princípio da proibição do estorno. Volta para cá. O que significa o princípio da proibição do estorno? Esse sim também está positivado na Constituição Federal no artigo 167. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que qualquer remanejamento ou transposição de um órgão para outro ou de uma categoria econômica para outra, remanejar, tá? Tirar de um lugar para outro, de um órgão para outro, de uma categoria para outra, precisa de autorização legislativa. Por quê? Porque se foi o Poder Legislativo quem autorizou e aprovou a Lei Orçamentária Anual, ele quer acompanhar qualquer mudança que seja feita daquilo que foi aprovado inicialmente. É só isso que vocês têm que saber. Qualquer alteração, transposição, remanejamento de um órgão para outro, de uma categoria para outra, precisa de autorização legislativa prévia. Não veda que aconteça, mas para acontecer precisa previamente de autorização legislativa. Só que até 2015 não tinha exceção. A partir de 2015 para cá, tem 3 exceções. Por quê? Porque a Emenda Constitucional número 85 de 2015 incluiu 3 exceções a esse princípio da proibição do estorno, que constam do parágrafo 5º desse artigo 167, que é o quê? Se for para ciência, tecnologia e inovação, aí sim não vai depender dessa autorização legislativa prévia, apenas se for para ciência, tecnologia e inovação.
Acompanhe aqui na tela comigo. Bom, o princípio da proibição do estorno determina que o administrador público não pode transpor, remanejar ou transferir recursos sem autorização. Autorização de quem? Autorização legislativa. Olha o que está previsto lá no artigo 167, veja bem. Quando houver insuficiência ou carência de recursos, deve o Poder Executivo recorrer à abertura de um crédito adicional ou solicitar a transposição, remanejamento ou transferência com autorização do Poder Legislativo. E qual é a exceção? A exceção é aquela trazida pela Emenda Constitucional número 85 de 2015, tá? Se for para atividades de ciência, tecnologia e inovação, ok? Bom, por fim, neste vídeo, vamos falar do princípio da quantificação. Ele é bem simples, volta para cá. O princípio da quantificação também está no artigo 67 da Constituição, tá? E ele fala que é vedado dotações ilimitadas, autorizações ilimitadas. Então, tudo que é autorizado, tá? Na LOA, toda ação, tem que ter um montante definido. E as questões gostam de trazer esse princípio, às vezes falando assim, se for em caso de crédito extraordinário, em caso de guerra, em caso de urgência ou calamidade, como que faz com esse princípio? Simples. Mesmo que seja um crédito extraordinário, ele vai ter um montante limitado. Se tiver uma enchente em qualquer lugar do país, então eles vão colocar, por exemplo, 10 milhões para resolver esse problema, por uma calamidade pública. Não foi suficiente, um outro crédito extraordinário de mais 5. Não foi suficiente, mais 3. O que eu quero dizer é, para todo crédito autorizado tem que ter uma dotação limitada. Jamais haverá dotações ilimitadas na Lei Orçamentária Anual, e é isso que diz o princípio da quantificação, sem exceção. Acompanhe ele aqui na tela. Bom, princípio da quantificação, que também está no artigo 67, ali, inciso 7. São vedados a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Simples assim, ok? Voltando para cá. Agora que a gente concluiu mais essa quantidade de princípios, agora a gente faz algumas questões de prova para vocês fixarem e identificarem como isso aqui pode cair na prova de vocês, tá bom? Então acompanhe aqui na tela comigo. Bom, o PPA segue o princípio da periodicidade e seu orçamento é definido bienalmente. Jesus amado, tá tudo errado. Por quê? A periodicidade se refere à LOA. Então, primeiro que a LOA segue o princípio da periodicidade. E o orçamento, que só consta da LOA, ele não é definido bienalmente, e sim anualmente. E um outro detalhe também errado é que o PPA, mesmo que ele seguisse esse princípio, que não é o caso, ele é quadrienal, de 4 em 4 anos. Então é a LOA que segue o princípio da periodicidade ou anualidade e o seu orçamento é definido anualmente. Questão absurdamente errada, então errado aqui. Pronto. Próxima. De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, deduzindo-se deste somente os impostos. O que a gente acabou de ver? Que quando a gente diz orçamento bruto, não há exceção, vocês têm que pensar vedadas quaisquer deduções. Simples assim. Por isso o item fica errado. 3. O princípio que veda a consignação de dotações globais na Lei de Orçamento Anual é denominado princípio da exclusividade. O que a gente acabou de ver? Que quem veda a consignação de dotações globais é o princípio da especificação ou discriminação, tá? E não exclusividade. Por isso o item fica errado. 4. A Lei Orçamentária Anual consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente às despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras despesas. Ela não consignará dotações globais, a gente acabou de ver. Dotações globais, em regra, são vedadas. Por qual princípio? O princípio da especificação. Então, ela não consignará. Isso é uma proibição, regra geral. Por isso, o item fica errado.
E última, dado o princípio da anualidade orçamentária, os orçamentos públicos das diversas esferas de governo devem ter vigência de um exercício financeiro e coincidir com o ano civil. Foi exatamente o que a gente falou. Quando a gente diz princípio da anualidade, ela exige apenas a vigência de um exercício. Se vai coincidir ou não com o exercício civil, não é um assunto que interessa ao princípio da anualidade. Ele não pede isso. Hoje, coincide com o ano civil? Coincide. O que inviabilizou a questão? Esse ezinho aqui. Por quê? É a mesma coisa que dizer o princípio da anualidade exige que tenha vigência de um exercício financeiro e exige que coincida com o ano civil. Não exige nada que coincide com o ano civil, embora isso ocorra. Por isso o item fica errado. Bom, pessoal, terminamos mais um bloquinho de princípios orçamentários. No próximo vídeo, a gente conclui todos os princípios, tá bom? Um abraço e até já! Oi, gente, tudo bem? Continuando agora com princípios orçamentários, eu vou falar de um princípio agora que é muito importante para fins de prova, porque ele cai bastante, porque tem muitas exceções e ele está sempre presente em todas as bancas, em todas as provas de administração financeira e orçamentária que cobrem princípios orçamentários. É o princípio da não afetação ou não vinculação de receitas. O que quer dizer esse princípio que está positivado na Constituição Federal no artigo 167, inciso 4? Fala o seguinte, que é vedada a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. É o conceito básico. Não se pode vincular impostos, atenção, o item não fala que é vincular tributos, taxas, contribuições. Tributos é um gênero. Desse gênero, uma das espécies são os impostos. Só quem não pode ser vinculado, em regra, pelo princípio da não afetação, é a receita de impostos. Não pode ser vinculada a nenhum órgão e a nenhuma despesa. Salvo 5 exceções, também estabelecidas na Constituição Federal. Quais são essas exceções? Vamos lá. Primeiro, repartição constitucional ou obrigações constitucionais, transferências constitucionais obrigatórias, tá? É a mesma coisa. Repartição constitucional, saúde, educação, administração tributária, garantia e contra-garantia à União. Essas 5 exceções, elas valem para todos os entes da federação, seja União, Estados, DF ou municípios. Só que tem um detalhe, tem mais 2 exceções que são válidas apenas para os estados. Os estados têm mais 2 exceções ao princípio da não afetação. Essas 2 exceções estão previstas, respectivamente, nos artigos 204 e 216 da Constituição. 204, parágrafo único, 216, parágrafo 6º. O 204, ele fala que é possível vincular impostos, ele cita lá como receita corrente líquida, onde os impostos fazem parte, para fins de assistência social. E o 216, parágrafo 6º, fala que também pode vincular a receita corrente líquida, em ambos os casos, 0,5%, para incentivos à cultura. Então eu vou esquematizar isso aqui para vocês, que vocês têm que deixar isso bem delineado na mente de vocês. Vamos lá. Quando a gente fala em não afetação, eu quero dizer que é vedado vincular impostos, exceto para 5 coisas, primeiramente, que é repartição constitucional, saúde, educação ou manutenção do ensino, como é citado no dispositivo, administração
tributária e garantia ou contragarantia à União. Tudo bem, nós temos aqui mais dois. A gente tem assistência social e cultura. Tudo isso daqui são exceções ao princípio da não afetação, com um detalhe. Esses 5 primeiros vermelhinhos aqui se aplicam a todos os entes. Agora, esses últimos dois aqui, apenas aos estados. Então, a União só tem como exceção esses 5. Os estados têm esses 5 mais esses 2, tá? Isso daqui está previsto no artigo 167, inciso 4 da Constituição, mais essas últimas duas exceções aqui, que estão nos artigos 204, parágrafo único, e 216, parágrafo 6º, tudo da Constituição Federal. Então, voltando para cá. Agora que a gente fez esse resumão aqui do princípio da não afetação, vocês visualizaram que ele tem várias exceções, e é por esse motivo que as bancas gostam de cobrar sobre esse assunto. Então, o que acontece? O que a banca vai fazer é trocar, vai falar, pela não afetação é vedado vincular a receita de tributos. Errado, não são tributos, mas sim impostos. Ou vai colocar uma exceção que não existe, essas exceções são taxativas, são apenas essas exceções, ou vai falar que uma exceção não pode ser vinculada e você tem que memorizar todas essas exceções que foram apresentadas aqui, ok? Então, para reforçar, acompanha aqui na tela comigo. Quando a gente falar de não afetação, é vedada a vinculação da receita de impostos, salvo as ressalvas constitucionais, que foram essas que a gente falou. Por que isso acontece? Que essas vinculações reduziriam o grau de liberdade de planejamento. A principal finalidade desse princípio é o quê? É aumentar a flexibilidade na alocação da receita de impostos, tá? Bom, vamos lá. Caso o recurso seja vinculado, ele deve atender ao objeto de sua vinculação, mesmo que em outro exercício financeiro. Volta para cá. O que quer dizer isso daqui? Esse é o artigo 8º, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu preciso falar desse artigo com vocês agora, mas a gente vai retomar quando a gente falar de LRF, tá? O que esse artigo fala? Ele fala exatamente assim, que a receita vinculada a uma finalidade específica será utilizada exclusivamente para o objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. O que significa dizer isso? Que se vincular determinada receita, ela vai ser usada sempre para aquela vinculação. Não pode desfazer essa vinculação, mesmo que se arrecade depois. Por exemplo, se determinado prefeito vincula uma determinada taxa a uma determinada despesa, só que ele arrecada essa taxa em 2023, 3, 4 anos depois. O que vai acontecer? Em 2023, quando ele arrecadar essa taxa, ele vai ter que usar esse montante para aquela despesa que ele havia vinculado. Por isso que é muito séria essa questão de vincular recursos. E a receita de impostos, que é uma das maiores que o Estado arrecada, não pode ser totalmente destinada para fins específicos. Por quê? Porque senão diminui essa flexibilidade na alocação de recursos, ok? Então é essa a finalidade do princípio da não afetação. Vamos dar uma lidinha no artigo, volta para cá. O artigo 67 fala, são vedados, aí vamos lá, a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação de impostos, que é a repartição constitucional, ações e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, que é a educação, atividades da administração tributária e prestação de garantias às operações de crédito por antecipação da receita. Isso daqui entenda como garantia ou contragarantia
a União. São as 5 exceções que vale para União, mais Estado, mais DF, mais município, ok? Bom, agora, princípio do equilíbrio, volta para cá. O princípio do equilíbrio, simples, ele quer dizer o quê? Que as despesas não serão maiores que as receitas, que as despesas serão proporcionais às receitas para não gerar um desequilíbrio orçamentário. Simples assim, mas eu tenho um comentário a mais para fazer com vocês sobre esse princípio, que é o quê? Caiu uma questão em prova, pouco tempo atrás, falando o seguinte, que o Brasil não segue o princípio do equilíbrio, tendo em vista que o orçamento geralmente é deficitário. Tudo bem, o orçamento é deficitário? Geralmente isso acontece sim, o orçamento fica deficitário, tá? O Estado ele tem mais despesa do que aquilo que ele arrecada. Tudo bem, então como que esse princípio do equilíbrio ele é seguido na prática? Ele é seguido porque ele tem que ser seguido formalmente. É um equilíbrio formal e não equilíbrio material. Vamos entender isso daí. Vamos supor que o Estado arrecade, hipoteticamente, claro, 1 trilhão. E ele tem 2 trilhões de despesa. O que ele vai precisar fazer? 1 trilhão de receita e mais um empréstimo de 1 trilhão. Na prática, formalmente falando, está equilibrado? Está equilibrado. Por quê? Porque ele tem 1 trilhão que ele arrecadou, 1 trilhão de empréstimo. Então ele tem 2 trilhões para fazer face às despesas daquele ano. E quanto que ele tem de despesa? Os mesmos 2 trilhões. Só que parte dessa receita, ela foi conquistada, digamos assim, com fruto de um endividamento. Então isso geraria um desequilíbrio para o Estado, que pode ser dívida externa, dívida interna, etc. Então ele é desequilibrado, só que materialmente, ou seja, no conteúdo, mas ele é equilibrado formalmente. E é isso que eu quero que vocês memorizem. Então, voltando para cá, o que fala o princípio do equilíbrio? Que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão de receitas na LOA. Só que, lembrem-se que esse equilíbrio é um equilíbrio formal. E o Brasil segue, sim, o princípio do equilíbrio. Bom, princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele é bem simples. Ele fala que todas as leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA e também créditos adicionais, são encaminhadas pelo Poder Executivo para discussão e aprovação no Congresso Nacional. Um exemplo disso é o artigo 65, que fala que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Voltando para cá, o que é, então, resumo da ópera, princípio da legalidade orçamentária, que são leis, não são decretos, não são portarias, mas sim leis. São leis ordinárias, essas que estabelecem o PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. E por ser uma lei ordinária, tem que ser elaborada pelo Poder Executivo, que é uma atribuição prevista na Constituição Federal, que leis orçamentárias é de atribuição do Poder Executivo, de iniciativa do Executivo e obviamente aprovada pelo Poder Legislativo. O próximo princípio agora é da clareza ou inteligibilidade. O que é o princípio da clareza? Que a LOA tem que ser elaborada de forma clara e inteligível para quem quiser examiná-la, conhecê-la, analisá-la, etc. Então acompanhe o conceito aqui na tela comigo. O princípio da clareza diz que o orçamento público ele deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por qualquer interesse que seja, precise manipulá-lo, ok? O próximo é o princípio da programação, que também é simples. O princípio da programação fala que o orçamento deve expressar suas ações de forma planejada, que o foco aqui é no planejamento e no atingimento de metas e objetivos. Já o princípio da exatidão, volta para cá. Os dois últimos princípios, agora que a gente vai falar, o 14 e o 15, ele tem um cunho mais doutrinário, tá? E tem caído mais em prova ultimamente. Ele é pouco conhecido, não está dentro daqueles princípios principais previstos na 4.320, nos MTOs anteriores ou na Constituição Federal, mas tem caído bastante. O que é o princípio da exatidão? Primeiro, acompanhe só o raciocínio. Se o Executivo faz uma previsão de receita muito alta, superestimada, ele vai fixar a despesa no mesmo montante da receita prevista. Basicamente, em regra, é assim. O que acontece?
Se essa receita se frustrar, se ele arrecadar bem menos do que aquilo que foi estimado, vai frustrar todo o planejamento orçamentário para aquele exercício financeiro. Ou seja, vai começar a ter limitação de empenho, bloqueio de despesa, e não é o ideal que isso ocorra. Ou seja, a previsão da receita, que é uma base para fixação da despesa, ela tem que ser feita com a máxima exatidão possível, permitindo uma gestão orçamentária adequada. É só isso. O princípio da exatidão é que a previsão da receita vai ser feita com a máxima exatidão possível, para que ela não se frustre e não atrapalhe o planejamento orçamentário do exercício. Então acompanhe esse conceito aqui na tela, olha só. Princípio da exatidão. Fala que as estimativas da receita, claro, devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle. Ok? E o último princípio é o princípio da uniformidade. Voltando para cá. O que significa o princípio da uniformidade? Geralmente funciona assim. A LOA de 2021 vai ser comparada com a LOA de 2020. A LOA de 2020 foi comparada com a LOA de 2019. A LOA de 2023 vai ser comparada com a LOA de 2022. Sempre existem comparações de uma lei vigente com a lei anterior e a outra anterior. Isso para acompanhar o crescimento das receitas ou o crescimento das despesas em determinadas naturezas, em determinadas categorias. O que acontece? Não se pode, por exemplo, adotar metodologias e classificações completamente diferentes a cada exercício. Por quê? Porque senão inviabilizaria essas comparações que são realizadas a cada exercício. Eu não disse aqui que não se pode criar uma classificação nova. Pode criar classificação nova. E também não tem problema que não exista homogeneidade entre o orçamento da União e o orçamento de determinado estado, entre o orçamento do Mato Grosso e o orçamento do estado de Goiás, ou do Rio de Janeiro e de São Paulo. Essa homogeneidade, essa estruturação, esse padrão de programação e de classificações, que é o conceito do princípio da uniformidade, tem que acontecer dentro de cada ente. Então a União não pode ter uma metodologia, uma classificação nesse ano, e uma outra completamente diferente no ano que vem, uma outra completamente no ano que vem, diferente. A União não pode fazer isso. O Estado, dentro dele, não pode fazer isso a cada ano. Um município específico não pode fazer isso a cada ano. Agora, tem problema que seja completamente diferente essas classificações do orçamento do Rio e de São Paulo? Não tem problema. Por quê? Porque não há comparação do orçamento de um Estado com outro Estado, da União com outro ente. Esse princípio da uniformidade ele deve ser aplicado dentro de cada ente da federação. Não é vedada a criação de novas classificações. O que não se pode é mudar completamente a estrutura e as classificações orçamentárias para não inviabilizar essas comparações a cada exercício financeiro dentro de cada ente. Compreendido? Esse foi o último princípio. Acompanhe na tela aqui o conceito e a gente já passa para as questões sobre o assunto. Bom, uniformidade. Os dados apresentados devem ser homogêneos nos exercícios no que se refere à classificação e demais aspectos envolvidos na metodologia de elaboração do orçamento, para permitir o quê? Comparações ao longo do tempo. Bom, questões de fixação. Vamos lá. Entre os princípios orçamentários contemplados pela legislação brasileira, o princípio da universalidade diz que o orçamento deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível, para permitir a participação da sociedade civil na discussão e controle. Opa, esse princípio não é universalidade. Qual é o princípio que fala em linguagem clara e compreensível que a gente viu? É o princípio da clareza. Por isso o item fica errado. Próxima. Os valores estabelecidos para a efetivação das despesas autorizadas deverão ser proporcionais aos valores previstos para a arrecadação de receitas. Essa afirmativa faz referência ao princípio orçamentário da exclusividade. Errado. Quando a gente fala de proporção entre despesa e receita, a gente está falando do princípio do equilíbrio. Por isso o item também fica errado. Próxima. O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil, visto que o orçamento fiscal geralmente é deficitário. Ele até pode ser deficitário às vezes, mas ele é observado, e se não fica errado, ele é sim observado no Brasil porque é um equilíbrio formal
como a gente havia falado. Por isso esse item também fica errado. Número 4. O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido ainda que dois entes federativos classifiquem uma mesma despesa de formas diferentes. Olha só a questão. Ele pode ser cumprido se dois entes diferentes classificarem de formas diferentes? Questão corretíssima. É claro que pode. Por quê? Porque a uniformidade ela é aplicada por ente, dentro de cada ente. Não é necessário que todos os entes da federação classifiquem da mesma forma. Por isso essa questão fica corretíssima, porque é possível viabilizar a uniformidade, mesmo que dois entes classifiquem a despesa de forma diferente. E última, na contabilização total de receitas, deduzir o valor a ser inscrito em dívida ativa tributária da União descumpre o princípio orçamentário da programação. Veja bem isso daqui. Se a gente contabilizar a receita e deduzir o valor da dívida ativa, deduzir, o que veda a dedução de algum valor? O que impõe que todo ele seja de forma bruta? O princípio do orçamento bruto e não da programação, porque a programação é aquela focada no planejamento. Por isso o item fica errado. Bom, pessoal, com isso a gente termina o conteúdo de princípios orçamentários e no próximo vídeo a gente fala de vedações constitucionais em matéria orçamentária. Um abraço e até a próxima.